Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada nas nossas previsões diárias de hoje, do dia 20/7/2021, né? Se você gostar do conteúdo, deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Observando, né, o que aconteceu no acumulado dos últimos 3 dias, entre os dias 17 e dia 19, a gente vê aqui que ainda tem, né, uma chuva ocorrendo claramente mais na região da costa leste do nordeste do país e também aqui em parte da costa norte do nordeste. A Zecite ainda continua interagindo aqui mais sobre a região norte do país, né, principalmente aqui na região mais centro-norte do país, como também ainda um pouco ao norte da América do Sul. E quando a gente olha o dia 19, a gente vê que a maior parte do país apresentou um tempo seco bem definido e deve perdurar ao longo dos próximos dias, principalmente pelo avanço, né, dessa massa de ar mais fria que nós observamos a partir de ontem, que já chegou aqui a atuar em parte do sudeste e do centro-oeste do país. Porém, a gente ainda continua mantendo, né, essa perspectiva de chuvas aqui para a região norte e nordeste do país. E na região nordeste, principalmente nas costas norte e nordeste da região. Costa norte e leste da região, aliás. Observando agora a previsão do modelo COSMO do IMET, a gente mantém, né, as perturbações ondulatórias dos alísios de sudeste, interagindo bem aqui, trazendo chuva para a costa leste do nordeste. Também a Zecite aqui mais posicionada, né, próxima a 10 graus norte, interagindo bem com o norte da América do Sul e também aqui com a região mais ao norte do país, né, pegando bem aqui o norte do Amazonas, essas regiões aqui. A gente tem um avanço ainda de algum sistema lá no final do horizonte, chegando a atuar aqui sobre a região sul do país, porém não deve trazer uma chuva tão significativa. E olhando bem, né, em médios da atmosfera, como é que está o movimento das linhas de corrente, os fluxos de vento, a gente vê, né, um sistema de alta pressão aqui ainda bem definido, principalmente aqui, né, nessa região entre a Bolívia, Paraguai, região centro-oeste do país, ele fica se deslocando a cada dia, porém a gente vê claramente que tem a interação desse sistema, e aqui a gente, mesmo a frente conseguindo avançar, ela não consegue chegar, por exemplo, a atuar sobre as regiões sudeste e centro-oeste. Então fica realmente mais restrita na região sul. Porém, como, né, essa frente ela vem depois do avanço de uma massa de ar mais fria e seca, então quanto a massa de ar estiver mais seca, você tem menos umidade e com isso você consegue gerar um total menor de chuva se comparado, por exemplo, a uma massa de ar um pouco mais úmida. Ok? Olhando agora a projeção do modelo GFS, né, na questão do campo de pressão atmosférica, a gente tem a entrada daquela frente, depois vem o sistema de alta pressão, fica mais localizado em baixos níveis, mais próximo do país, com isso impede o avanço de sistemas, mas lá na virada do mês, a gente tem, né, um sistema se formando aqui, perto do Paraguai, por exemplo, a região sul, e com isso você folga um pouquinho aqui, ele consegue avançar e chegar e interagir um pouco ainda na região sudeste, né? Principalmente agora. A gente vê aqui a formação dele, tá vendo? Começa aqui, né? Tal, tem essa chuva, mas logo após já vem um outro sistema de alta pressão pós-frontal, se estabiliza de novo aqui na região mais na costa do sul e do sudeste do país. Então o que a gente pode ver, né, ainda, né, acontecer é entre uma frente, essa frente avança sobre o oceano, depois entra uma alta pressão, se estabelece ali na costa do sul e do sudeste. Aí depois vem outra frente e a gente vai ficar com essa brincadeira. Daí, quando essas frentes elas avançam sobre o Oceano Atlântico, elas acabam pegando aqui bem os alísios de sudeste, acabam provocando algumas perturbações, por exemplo, esses totais aqui de chuva, né, mais esverdeados. Então essa chuva ela acaba é, interagindo aqui e vai em direção à costa leste do Nordeste. Mantém essa atividade aqui das chuvas bem definidas na costa leste do Nordeste.
Em alguns momentos interage um pouco com as ICIT, né, principalmente ondas de leste, e chegam a interagir aqui na costa norte e do nordeste. Então esse padrão deve continuar, pelo menos aí eu acredito, até a primeira quinzena de agosto, porque é o horizonte máximo que eu consigo observar. Porém, pode ser que perdure essas chuvas na costa do norte e nordeste, como também aqui na região norte, até final de agosto, por exemplo. Aí depois a gente já começa ali o início da primavera e já começa a ter uma outra dinâmica com relação às chuvas aí na maior parte do país, ok? Olhando a altura geopotencial, a gente vê que a maioria do tempo, né, é uma anomalia positiva de alta pressão aqui, de uma pressão mais alta na região aqui do sul, sudeste do país, mas em alguns momentos é rompida, né, por algum sistema de baixa pressão, mas acaba não trazendo uma chuva muito significativa para a região. E ainda continua, né, sendo observados maiores totais pluviométricos realmente na costa leste e na costa norte do nordeste, como aqui no extremo norte da região norte. Olhando agora a previsão de chuvas, né, do modelo GFS, a gente vê claramente aqui a interação dos alísios de sudeste, né, essa umidade ela tendo uma convergência aqui e trazendo uma chuva na costa leste e no nordeste e parte da costa norte. A gente tem um avanço de alguns sistemas, aí uma tentativa de conexão com a Amazônia aqui, a umidade da Amazônia, porém ela não consegue, até porque você não tem energia suficiente para isso por enquanto, porque a gente está no período de inverno. Claro que quando chegar lá na primavera, a gente começa a ter aí já uma possibilidade de formação de zonas de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, mesmo que ainda fracas, mas a gente já começa a ter essa possibilidade. Porém, pode ser que no início da primavera não seja tão importante, porque você não tem ainda muita umidade, né? Mas o que a gente vê é essa interação, né? A gente tem aqui uma chuva ainda na região centro-sul lá para o início de agosto, mas nada muito de interessante, por assim dizer. E continuamos ainda mantendo, né, chuva na costa leste, norte e nordeste e parte do norte. Com relação à temperatura, né, anomalia, a gente vê em alguns momentos a entrada de uma onda de calor um pouco mais forte, depois uma onda de frio, principalmente por essa dinâmica, né? Quando você tem a entrada de uma frente fria, atrás da retaguarda da frente, você tem aqui a formação e o avanço de uma massa de ar mais fria, e aqui na vanguarda da frente, né, na frente da frente fria, você tem uma massa de ar mais quente. Você vê claramente essa divisão, ó, mais quente aqui e mais frio na retaguarda da frente. Então, com isso, né, na média, você tem essa dinâmica interagindo bem aí nos próximos dias e algumas ondas de calor e algumas outras de frio na sequência, pegando principalmente aí as regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Ok? Olhando o armazenamento de água no solo, como a gente vai ter agora, né, um período um pouco mais seco na região sul, a gente vê a diminuição desse armazenamento aqui na região centro-sul. Então a gente continua, né, tendo um armazenamento relativamente alto, né, em parte da costa leste e do nordeste, mas aqui ao norte do país a gente ainda continua tendo também esse armazenamento mais alto, mas o destaque é que a gente aumenta, né, tanto a intensidade desse solo mais seco, como o avanço, né, desse solo mais seco em direção à região aqui do sul da Amazônia. Então a gente vê claramente isso aqui. E é uma coisa que é típica de inverno, né, ter esse padrão associado, porém está bem mais seco do que normalmente deveria estar, né, para essa época do ano. Mas a gente vê claramente que está aí uma dinâmica bem aí, principalmente se aproximando nessa questão do inverno, né? Chegando aí ao pico do inverno e depois essa, por exemplo, transição, né, para a primavera. Olhando bem agora a previsão dos modelos que a ONS utiliza, né, a gente vê claramente eles mostrando um sinal bem parecido, principalmente aqui na costa leste do nordeste e aqui na região norte, tá bem parecido os sinais, e eles divergem um pouco aqui na localização das chuvas na região sul, né. O ETA coloca uma chuva a mais aqui entre Santa Catarina e São Paulo. Já o EC ele tem um avanço de uma chuva, mas fica mais localizado entre o Uruguai e a região sul. E já o GEFES coloca a localização mais aqui na região sul. Independentemente do que ocorra, né, quando a gente compara com o observado, a gente percebe que o ECMWF está com um melhor skill, né, ele tá, o previsto está sempre representando melhor o que realmente está observando.
Então a tendência é que nós tenhamos um cenário bem mais parecido com o que o modelo europeu está mostrando do que o modelo ETA 40 e o GEFS, por exemplo, ok? Mas a tendência é realmente continuação das chuvas na região nordeste e aqui também na parte da região norte. Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.